Boa noite, meus queridos e queridas, e bem-vindos a mais um episódio do Mussub Podcast, o seu podcast de entretenimento e tecnologia. Ao meu lado, como sempre, Regis Pessolano, e hoje nós estamos trazendo, né, uma convidada que já é de casa aqui do Mussub, né, já participou de pelo menos dois episódios aqui, e é uma das pessoas, né, a primeira pessoa, na verdade, que a gente entrevistou, que passou por diversas áreas, passou por diversas transformações na sua carreira. Hoje trazemos de volta a vocês, né, ninguém mais, ninguém menos do que Pimen Nakano. Boa noite, Pimen. Boa noite, gente. Que prazer estar aqui junto com vocês. Agradeço o convite mais uma vez. E sejam todos muito bem-vindos ao Mussub Podcast. Vai ser um bate-papo muito intenso hoje. Hoje vai ser interessante, gente. E lembrando, né, que estamos comemorando aí os nossos 5 anos de estrada, né? Não parece, mas né, nós já temos aí 5 anos de Mussub Podcast. Né, o que é um tempo aí bem bacana, e estaremos trazendo também, né, além da Pime, outras pessoas que já participaram conosco no passado aí para fazer essa comemoração. Cadê o Bom, bolo? Quero o bolo. vai ter bolo aí, não, a gente vai fazer uma parceria com o iFood já para entregar o bolo na casa de todo mundo. The Cakes É, Alive, gente. bom, para começar, né, Pime, você começou aqui, né, no Sub como TikToker, depois você migrou, né? E agora migrou de novo. Então, assim, fala pra gente um pouco dessas mudanças que aconteceram, né? Desde a sua saída da parte de social media, influencer, né? Até a sua chegada aqui hoje como hipnoterapeuta. Nossa, gente, parece que foi outra vida, né? A gente tá falando de 4 anos atrás, foi 2019. E, cara, muita coisa aconteceu nesses 4 anos. Coisas que não aconteceram durante 2 décadas aconteceu nesses últimos 4 anos. E assim, aquela última vez que eu falei com vocês, acho que eu estava na época que eu estava largando já o TikTok, não era? Lembra? É isso? Era isso mesmo? Isso, era isso mesmo. Isso. Inclusive, foi um dos episódios onde a gente fazia uma crítica, né, ao TikTok. É, então, eu tinha lá meus 110 mil seguidores, eu acho. E aí eu simplesmente larguei, né? Minha vida é a base de loucuras e coisas incertas. É, nessa época, eu era editora de vídeo, né, também. E aí o que aconteceu? Eu estava em um processo de tentar resolver a minha depressão, né, porque eu não sei se eu falei isso da última vez, acho que não, não era assunto pra falar naquela época, mas que eu tinha depressão desde meus 13 anos de idade, e ficou dos 13 até os 28 anos, né, 15 anos de depressão. Só que naquela época estava meio adormecido, sabe, estava assim, Uhum. eh, não cutuca que não aparece nada, só que eu estava lá. E aí, eu estava em um processo de tentar deixar adormecido ali e não mexer. Só que quando eu comecei a ver essa banalização da internet, né, nessa época do TikTok, quando eu comecei a realmente odiar o que eu estava fazendo, que era edição de vídeo, minha depressão começou a voltar muito forte. Eu estava fazendo home office, né, foi o começo da pandemia, e aí eu comecei a me ver numa situação em que eu estava assim, ficando brava comigo mesma, porque como eu tô deixando essa depressão voltar desse jeito, né. E aí eu resolvi que eu precisava fazer alguma coisa da minha vida. Eu precisava tirar essa depressão de mim e não é um negócio fácil, né. É um negócio que estava ali comigo há 15 anos, só que eu falei: "Basta, não dá mais". E foi quando eu pedi demissão. Eu pedi demissão do meu emprego, que eu era editora de vídeo, eu larguei tudo que eu estava fazendo, sem ter a mínima noção do que eu ia fazer. Eu só sabia que eu não queria mais o que eu estava fazendo, porque aquilo estava me levando para o buraco, e eu precisava fazer alguma coisa sobre isso. Só que se eu esperasse, descobrir o que que eu queria realmente fazer, eu ia ficar lá, né, empurrando com a barriga, vivendo uma vida que eu não queria, e alimentando essa depressão. Então eu falei: "Não, eu preciso tomar uma atitude drástica e tem que ser agora". Aí foi quando eu conversei com o meu chefe, a gente chegou num acordo dele me demitir, para eu receber seguro-desemprego, até descobrir o que eu queria da minha vida.
Ou seja, eu não tinha plano nenhum. Mais uma vez as minhas decisões eram feitas, na loucura e na incerteza. Eu sempre fui muito emocional, né, então pra mim é seguir o que o coração fala, independente se aquilo é loucura ou não. E aí foi quando eu apareceu um curso do Pyong Lee, né, o maior hipnólogo do Brasil, hipnotista e mágico também, um curso para ele ensinar hipnose clássica. Hipnose é uma coisa que eu sempre achei interessante, assim, eu queria muito saber como que funcionava, como que era, e aí eu fui lá e comprei esse curso, foi o meu primeiro curso online, né, que era o começo da pandemia, foi o primeiro curso online que eu comprei na vida. E aí no meio desse curso, ele falou que ele tinha um instituto que formava hipnoterapeutas. Aí quando ele falou essa palavra, sim, pra mim era um chamado divino, porque eu não sabia nem o que que era, e eu falei: "É isso que eu vou ser, é isso que eu quero". Aí eu vi que era uma terapia com hipnose, né, e eu falei: "Bom, eu sempre gostei de ajudar as pessoas, né, desde que eu era criança eu sempre fui aquela pessoa que ia, ia atrás dos excluídos, né, fazia as pessoas se sentirem bem, dava conselho, não deixava ninguém, ser excluído, né, sempre gostei de ajudar as pessoas, então juntava o útil ao agradável. E aí eu peguei todo o dinheiro que eu tinha guardado, todo, sim, zerei minha conta, todo o meu dinheiro guardado e investi nesse curso. Ou seja, eu estava desempregada, vivendo de seguro-desemprego, apostando todas as minhas fichas em um negócio que eu nem sabia direito o que era. E era agosto, eu acho, agosto ou setembro, acho que era agosto. E o curso ia ser só no final de novembro. E aí até lá eu fiquei vivendo de seguro-desemprego e era isso, eu não fiz mais nada. Eu tinha até janeiro pra fazer alguma coisa, porque janeiro vencia o meu seguro-desemprego, né. Aí eu fiquei Uhum. até lá, até o final de novembro sem fazer nada, com a certeza absoluta que era isso que eu queria. E aí foi quando eu fui no curso e a minha vida mudou, completamente. É como se tivesse uma venda nos meus olhos e eu tirei. Parecia que eu estava cega para tudo que estava acontecendo na minha vida. E aí eu despertei a minha mente. Essa frase é até muito famosa dentro do desenvolvimento pessoal, que é: "Acorde sua mente", né, "Desperte a sua mente". Sua mente ela tá dormindo, você tá aí vivendo num piloto automático. E aí lá no curso, eles dividiam em 2 módulos, né, o módulo de hipnose clássica e de hipnose de terapia. Um dia antes de começar a parte de terapia, eu tive uma crise de depressão muito forte, lá no meio do curso. Eu era pós-almoço, eu lembro certinho da cena, era pós-almoço, eu fui pegar um café e eu olhei, pela janela, que era a gente estava num prédio no 20º andar. Aí eu olhei e olhei pra baixo. E aí veio uma vontade de me jogar absurda, assim. Tomou conta do meu corpo e eu tentei abrir aquela porta, eu tentei chegar até a janela pra me jogar, não consegui, estava trancado. E aí eu comecei a chorar desesperadamente. E o monitor da turma que estava lá, ele viu e veio me socorrer. E aí eu contei tudo pra ele, né, eu falei que eu tinha depressão, que eu tentei me matar, e que eu era uma potencial suicida ainda e que eu vivia com uma depressão desde os meus 13 anos. E aí ele ficou em choque, né, porque eu era uma pessoa sorridente, eu era uma pessoa que fazia amizade fácil, que estava sempre lá, sorrindo, fazendo piada, porque eu não queria que ninguém descobrisse que eu tinha depressão, eu não queria que as pessoas achassem tivessem dó de mim, né, que a gente tem esse pensamento. Eu tentava esconder essa depressão o máximo possível. E aí estourou ali. E aí ele falou uma frase que foi o começo da minha mudança, né, que é: "Pimen, você não vai conseguir nunca ajudar outra pessoa se você não se ajudar primeiro".
E aí pareceu óbvio na minha cabeça, né? Porra, é lógico, você não vai a um dentista que A tem o virada dente de chave, podre. né? Porra, foi uma puta virada de chave. Cara, você não vai em uma nutricionista que ela esteja acima do peso. Tipo, como que ela vai te ajudar se ela não consegue ela mesma, né? Você é Te a sua ajudar. maior referência, né? Sua maior prova. E eu falei, nossa, faz muito sentido, né? Aí o meu professor me atendeu em aula, como uma demonstração para a turma. Então, eu sentei naquela poltrona lá na frente, todo mundo, acho que tinha 13 pessoas, 15 pessoas olhando pra minha cara. Eu sentei na poltrona lá chorando, desesperada, e foram 2 horas de atendimento que ele fez em mim, 2 horas que pareceram minutos, assim. Parecia que foi 20 minutos. Aí, quando eu abri os olhos, a minha depressão, que estava há 15 anos comigo, tinha ido embora. E eu, sim, tava sentindo uma leveza que eu nunca tinha sentido antes. Um alívio que eu nunca tinha sentido antes. Até as cores, elas estavam mais vivas. Isso parece exagero, mas é verdade. As cores, elas estavam mais vivas. Antes eu via as coisas em uma tonalidade meio preto e branco mesmo. Um espectro cinza, né? Isso é bem É, comum exato. mesmo. Isso é bem falado, né? Quando você tem depressão por muito tempo, né? Você para de sentir as coisas, né? Você perde um pouco a sensibilidade das coisas. Exatamente. Eu via tudo no aspecto cinza e era assim, sempre muito apático, sabe? Sempre sem sentir nada, assim. E aí, quando eu abri os olhos, eh, eu estranhei muito, porque as cores elas estavam mais vivas, eu estava sentindo um alívio e uma leveza gigantesca, e aí eu saí correndo em direção à mesma janela que eu tinha tido o gatilho da depressão, para Uhum. tirar a prova real, para ver se realmente aquilo mudou dentro de mim. E aí eu olhei para a janela, olhei para baixo e eu senti paz. Esse momento foi o momento em que eu tive a certeza de que eu estava livre. E aí eu comecei a chorar, muito. Uhum. Só que dessa vez eu chorei de felicidade, de alívio, de, meu, 15 anos da minha vida que eu estava com esse peso dentro de mim e foi embora. Claro, falando assim parece que é fácil, né? Parece que é mágica, mas é muito pelo contrário, exigiu muito de mim ali. Foi uma sessão em que eu saí esgotada, assim, com a minha energia. Eu gastei toda a minha energia ali, chorei pra caramba, ressignifiquei todo o meu passado, reprogramei a minha mente. Foi uma coisa muito louca, assim. Foi a melhor experiência que eu tive na minha vida até hoje. E foi meu renascimento. Tanto que eu comemoro 2 aniversários no ano, né? O meu de nascença, que é 17 de junho, e o de renascimento, que é 29 de novembro. Foi o dia que eu realmente me transformei em outra pessoa. Aí parece que era como se tivesse um cano entupido. Um cano da minha vida estava entupido. Aí desentupiu tudo. E começou a vir um fluxo de coisa na minha vida que eu não via há 15 anos, sabe? 15 anos que não Uhum. acontecia nada. Foi o mesmo ano vivido 15 vezes, que não acontecia absolutamente nada. E aí, nesses últimos 3 anos, né, que foi 2020, nesses últimos 3 anos, tudo aconteceu pra mim. Por isso que eu falo, minha vida realmente, assim, virou de ponta cabeça no bom sentido. Então, desde então, eu tô realmente vivendo o meu propósito, que é exatamente esse. Meu propósito ele foi revelado nesse dia, que eu precisava ajudar as pessoas que estavam no mesmo buraco que eu estava. E eu também entendi por que que eu passei 15 anos daquele jeito. Porque eu precisava entender como que é, para conseguir realmente de verdade ajudar as pessoas que estão passando pela mesma coisa. Se eu não tivesse passado por tudo aquilo, as pessoas iam chegar para mim com depressão, eu ia falar: "Ah, tá", ia ajudar de qualquer jeito ali, mas hoje eu faço questão de ajudar essas pessoas com depressão, porque eu sei como é. Eu Você sei o tem, que dói ali. você tem uma experiência de vivência, né? Exatamente. Eu sei o que que elas pensam, o que que elas sentem, o que que tá acontecendo ali dentro delas e por que que isso acontece. Porque eu descobri a origem de toda a minha depressão, que é tudo relacionado ao meu passado, né? Os traumas que eu passei lá atrás, que hoje, nos nossos olhos de adulto, pode parecer besteira, né? Mas
Quando a Olha, gente é uma criança. criança, nossa, quando a gente é criança, tudo, assim, absolutamente tudo pode virar um trauma. E é isso que as pessoas não entendem, né? Que eles falam, não, mas o passado já foi, não, porque isso era brincadeira de criança, não, que não sei o quê. Mas, cara, quem estava sofrendo era a minha criança, não era eu adulto. Então não adianta você querer olhar com os olhos de adultos a sua ferida de criança. Então muitas pessoas hoje não entendem a depressão porque acha que é frescura, né? Acha que é uma coisa que você escolhe ter. Mas não é, é porque você não conseguiu fechar as feridas lá de trás, né? Então agora que nesse momento em que eu realmente entendi por que que eu passei por tudo aquilo, cara, tudo ficou mais claro na minha vida. Porque tem gente que vê o passado e se arrepende de tudo, né? Fala, não, porque meu passado, porra, podia anular meu passado, tá tudo bem. Tem gente que coloca pra debaixo do tapete tudo que passou, né? Uhum. Eu adoro contar minha história. Porque foi essa minha história que me trouxe aqui onde eu tô hoje, né? Onde eu realmente consigo entender por que que eu vim aqui pra Terra. Exatamente por que que eu passei por tudo aquilo que eu passei. Eu precisava passar. O meu plano de vida, né? Seja Deus, seja o universo, que vocês acreditarem, o plano foi esse. Eu precisava passar por tudo isso e nada por acaso, né? Eu tive que passar por isso para realmente conseguir ajudar as pessoas. Isso que é o mais legal. Uhum. Eu consegui realmente exercer meu propósito hoje. Isso é bem interessante de se ouvir, né? E é legal, assim, é bacana que você quer compartilhar essa história mais abertamente com as pessoas, primeiramente porque serve de exemplo, né? Eu acho que esse que é o grande ponto aí, serve de exemplo, né? E nos estudos aí que eu já fiz durante essa vida também, né? Do que vai aí um pouco além do que a gente geralmente trata aqui dentro do Musubi, eu sempre num dos estudos que eu fiz foi falado isso, né? A gente sabe que a gente superou alguma coisa quando a gente consegue falar sobre aquilo com o coração aberto. Aquilo não machuca mais, aquilo não dói mais, não é mais. A gente não olha com pesar, a gente não fala para tentar é, procurando procurando algum tipo de apoio ou qualquer coisa assim. A gente fala de coração aberto porque assim a gente consegue até mesmo usar o humor naquilo, falar com humor sem se machucar. Então isso realmente a gente conseguiu realmente superar aquela dor, né? Isso é bem, Exatamente. isso é bem interessante. E aí, tipo, puxando um pouco aí pro lado da internet. Você começou então, você fez esse curso, o primeiro curso que você fez lá do Pyong, você fez online, Eu 100% fiz online. online, sim. E aí depois você foi fazer esse curso de hipnoterapia e hipnose, né? Uhum, E, foi presencial. Esse aí porque na época eles não faziam online, né? Porque é uma coisa uhum, muito, puta, eu não sei dizer, mas é diferente, não dá para você ensinar uma coisa tão pessoal, tão profunda, uhum, tão que tipo, envolve a vida da outra pessoa, sabe? De uma forma online. Hoje você vê, tem centenas de cursos de hipnoterapia online, mas sei lá, eu uhum. sou uma pessoa que se eu tivesse tido esse curso online seria extremamente diferente. Ah, isso com certeza. Tem coisa que ainda faz sentido ser presencial, né? Nem tudo ainda é possível ser trazido para o online. Porém, uma coisa que a gente estava falando com relação a isso o, o curso, então, esse curso do Pyong, que foi no caso online, ele permitiu você enxergar o seu propósito, se encontrar na no teu caminho hoje, né? E eu acho que isso é um ponto interessante pra gente conversar, porque, tipo, é, a gente percebeu depois, né? Você citou a pandemia, depois da pandemia a gente percebeu o quanto que a internet realmente mostrou suas caras, né? A gente conseguiu evoluir, de fato. Eu acho que a pandemia fez a gente evoluir tecnologicamente pelo menos uns 10 anos aí. E eu acho que é interessante a gente ver isso, porque hoje a gente tem visto várias outras áreas completamente variadas, completamente diferentes, sendo trazidas para a internet e sendo compartilhadas na internet, né? Como que Uhum. funciona
o seu trabalho como hipnoterapeuta, agora falando um pouco sobre, quando você desempenha seu trabalho, você sente muita diferença entre o trabalho presencial e o online, e o quanto que o online tem, ampliado as tuas possibilidades, assim? Então, é muito louco que, assim, a pandemia proporcionou umas coisas que a gente nunca teria feito por vontade própria, sabe? Tipo, atendimento de hipnoterapia, cara, se pensar, é uma coisa muito esquisita de fazer online, né? É uma coisa que você nunca realmente pararia e falar, acho que eu vou atender online. Não, porque e era presencial até acontecer a pandemia. É uma coisa realmente que exigia ser presencial. Que é diferente de psicoterapia, né, é muito diferente. A hipnoterapia é um tratamento de forte impacto emocional. Então, quando começou na verdade eu fiz o curso já na pandemia, né, então já tinha, o incentivo de fazer online. E hoje eu atendo pessoas do mundo todo. Inclusive esses dias eu atendi esses dias não, faz uns meses já, eu atendi uma pessoa da Suíça. E esses Uhum. dias eu atendi uma pessoa da Espanha. Então, assim, a internet possibilitou derrubar barreiras realmente geográficas, né? Hoje eu posso atender brasileiro do mundo todo. Até se algum americano quiser também, bora que bora. Porque, assim, a gente não tem mais limite, né? O que a gente estava limitado em um consultório, isso foi quebrado totalmente. Então, assim, hoje eu atendo tanto online quanto presencial. Só que presencial é realmente só quem mora aqui, perto de mim. Ninguém vai viajar para vir até aqui, né? Então são poucas as pessoas que eu atendo presencial. E quem vem presencial são as pessoas realmente que sentem essa necessidade, né, de estar perto e de ficar aqui, porque para mim não faz nenhuma diferença. Tanto online quanto presencial é a mesma eficácia. E eu me entrego 1000% em cada atendimento. Uhum. Então, para mim, assim, realmente não tem nenhuma diferença entre o presencial e o online. Isso é maravilhoso. Essa parte ela é bem interessante. O sobre essa sobre essa transformação então, né, você sente que, então, a pandemia ela acabou sendo um combustível, né, para que você conseguisse ir atrás de outras coisas, né, porque você estava no home office e tudo mais. E com relação a tudo isso, hoje você falou então que na parte de trabalhar com o paciente, tanto o online quanto o presencial tem o mesmo poder de eficácia, né? Sim. E uma coisa interessante de colocar, é claro, eu não vou chegar no ponto sobre a pandemia de que teve muitas mortes. Realmente a pandemia foi assim uma coisa bem ruim que aconteceu, mas pra mim ela serviu pra me colocar no meu caminho. Uhum. Porque se ela não tivesse acontecido, eu estaria lá trabalhando como editora de vídeo e estava tudo bem, né, eu estava tudo bem entre aspas, né, eu estava empurrando com a barriga, mas eu estava vivendo na minha vida mediana lá, vivendo no piloto automático. Então a pandemia ela me possibilitou a realmente ficar de saco cheio e encontrar esse meu caminho. Esse caminho através do curso lá que eu comprei, né, do Pyong. Uma coisa louca também é a pandemia, parece que ela foi um espaço de tempo 3 a 4 vezes maior do que ele realmente foi. Não Sim, parece que passaram 2 anos, sabe, na pandemia. Parece que passam 5 ou 6 é, anos ali dentro. E muita realmente. coisa aconteceu realmente. Tipo assim, o impacto disso nas pessoas, né? E a gente viu ele aumentar gigantescamente também durante esse período. Então, assim, acho que não foi só o Covid aí que foi um grande problema, né, durante o período da pandemia. Eu acho que, especialmente, lidar com a gente foi o maior desafio, porque a pandemia meio que forçou a gente a ter que lidar com a gente, que é uma coisa que Exatamente, raramente acontece. E exatamente.
sabe? Eu acho que aí é que pegou, né? Porque para quem já estava acostumado a lidar com si mesmo, beleza, já tem suas estratégias de sobrevivência, a pessoa sabe e gosta, desfruta da própria presença, mas para a galera que não para, que como você mesmo falou, que vive no piloto automático, é, tipo, é impactante, né? A pessoa não consegue, porque quando ela é forçada a ficar num espaço com ela mesma, sendo que ela se detesta, fudeu, cara. É, Sabe? Não, não dá, a exatamente. pessoa pira. A pandemia, ela forçou as pessoas a se encararem, né? E é por isso que por isso que o índice de ansiedade aumentou muito durante a pandemia. Porque as pessoas, elas começaram a descobrir, começaram a ouvir os próprios pensamentos, começaram a descobrir mais sobre si mesma, e isso começou a dar desespero em algumas pessoas, sabe? Uhum, E principalmente pessoas que têm um nível de extroversão muito grande, essas pessoas, elas não conseguem ficar sozinhas, uhum, né? Então é uma coisa que realmente impactou a vida de todo mundo. É realmente como se o universo tivesse forçado a gente a parar e olhar para nós mesmos, né? É muito louco isso, porque tá todo mundo muito em um piloto automático, muito assim, vivendo em uma vida que você acorda, vai trabalhar, volta para casa e dorme. Acorda, vai trabalhar, volta para casa e dorme. Que você acaba não vivendo realmente, né? O que você deveria estar vivendo. E quando eu digo vivendo, não significa lazer, né? Mas e sim viver o propósito. Então, uhum, muitas pessoas não sabem o seu próprio propósito e nem sabem por que tá aqui, nem sabem mais nada, porque vive nesse piloto automático e tem até um certo medo, né? De descobrir o que realmente é a verdade, o que realmente precisa trabalhar em si mesmo, né? Tem gente que, cara, coloca os problemas para debaixo do tapete e ignora, como se nada tivesse acontecendo, como se a vida fosse maravilhosa. Quantas pessoas chegam para mim e falam: "Ah, mas eu não tenho trauma nenhum. Ah, mas eu não tenho bloqueio nenhum". E são Tem nenhum essas são as problema. não tem É, problema, todo mundo bem resolvido, né? aí são essas as pessoas que têm mais trauma e mais bloqueios. São as pessoas que negam. Elas escondem de si mesmas, né, cara? É foda porque, É, tipo, você pode mentir pra todo mundo, né? Mas a pior mentira é aquela que você conta pra você mesmo. exato, Difícil exato. mesmo. E é uma coisa que realmente a pessoa, ela é um medo inconsciente. É um medo inconsciente de olhar para as próprias feridas, sabe? Porque não é fácil, cara. É difícil pra cacete. Eu posso falar palavrão aqui? Pode, à vontade. Não, é difícil pra cacete, sim, gente. Não é. A jornada do autoconhecimento é libertadora. O Uhum, autoconhecimento é libertador, só que é difícil pra cacete. É, as pessoas que realmente se encaram, cara, elas têm um resultado muito melhor, porém o caminho para chegar nisso é difícil, é doído, é bem dolorido. Então, se você não tá querendo passar pelo processo, aí, meus amigos, aí a pessoa vai ficar estagnada para sempre, aí vai ficar reclamando que nada acontece na vida dela. Sendo que a única coisa que ela deveria estar fazendo é olhando para dentro de si. E ela tá ignorando. Então, assim, não adianta você ficar em estado passivo, né? Que é esperar as coisas acontecerem para você, não olhar para dentro de si, achar que realmente você é a vítima e que o mundo tá contra você, se você não tá para você. Porque o mundo externo ele é reflexo do mundo interno. Então, se você não se valoriza, não olha para si, não tem um amor próprio, não cuida de si, esquece. Ninguém vai fazer isso para você. E aí as coisas vão ficar cada vez piores. E aí Eu, é um caminho, é um buraco mais fundo do que você imagina. é uma parada engraçada isso, porque é uma coisa que eu falo constantemente, né, com a Vitória, minha esposa, porque assim, a gente no Brasil, a gente tem uma cultura muito do coitadismo. A gente se vitimiza uhum, muito, a gente se acha muito sofredor. Tudo bem, assim, eu acho que a vida da gente como brasileiro é sim uma vida difícil comparada a outros países, né, de primeiro mundo. Mas assim, eu Aham. não acho que é difícil do jeito que a gente coloca, sabe? A gente coloca como se a gente vivesse uma odisseia. É, porque assim, Se o universo trabalhasse contra a gente. uhum. exatamente. Tipo,
Hoje você vê muitos milionários que vieram do nada, né. Sim, gente que vivia na pobreza extrema, que passava fome e hoje tá milionário. Ué, por que que isso acontece? Foi fácil? Claro que não. Foi difícil pra cacete. E por que que as pessoas elas preferem reclamar, preferem se vitimizar do que realmente fazer alguma coisa a respeito? Porque é muito mais fácil. É muito mais fácil você reclamar, você se vitimizar, falar que o mundo tá contra você, que falar que não acredita em meritocracia. Claro, assim, cada um tem uma origem diferente, né? Tem gente que realmente sai na frente, mas sempre vai ter uma pessoa que vai sair na sua frente. Sempre. Em qualquer situação. E isso vai fazer você se vitimizar? Vai fazer você desistir? Vai fazer você não sair do lugar? É parar de pensar que a corrida é contra outras pessoas, né. Porque quando você fica nessa: "Ah, mas tem pessoas que tiveram uma vida mais fácil que a minha". Sim, e tiveram pessoas que tiveram uma vida mais difícil que a sua. Não dá pra você ficar querendo se comparar com os outros, né, o tempo todo. Isso daí só vai te trazer mais depressão ainda, mais tristeza, mais sensação de inadequação. Você tá vivendo o teu tempo. Você só Exatamente. deve comparar com você mesmo, né, ficar se Eu comparando com os acho outros. eu Hum. eu acho que isso também é um pouco do que a Bia falou sobre a questão da fuga inconsciente, sabe. Uhum. A constante comparação, na verdade, é a fuga de si mesmo, né. Então, assim, como você Aham. não tem coragem de olhar para você, você vai procurando nas outras pessoas aquilo que você gostaria de ter, né, aquilo que você gostaria de fazer, mas não faz. Exatamente. Só que eu acho que, assim, a pessoa não se dá conta disso, ela não para para observar isso, né. Então, tomar Uhum. esse chá de consciência, sair desse piloto automático, ficar um pouco mais centrado, assim, na vida mesmo. É, porque vocês podem perceber, todo mundo que na verdade, assim, as pessoas que não acreditam em meritocracia são as pessoas que vivem uma vida estagnada. Porque o momento em que você não acredita na meritocracia em si, né, de você realmente, conseguir as coisas por mérito seu, você não faz nada. Você não dá esforço, você não entrega mais combinado, você não faz absolutamente nada, porque você não acredita que você vai conseguir alguma coisa pelo seu próprio esforço. Vocês podem perceber, todo mundo que vive uma vida estagnada são pessoas que não acreditam no próprio mérito. E isso é um veneno, é uma armadilha gigantesca, porque é o que vocês falaram, as pessoas elas, têm essa ideia baseado sempre em comparação com os outros. "Ah, porque fulano nasceu em berço de ouro. Ah, porque fulano não sei o quê". Cara, tá, mas o problema é dele. Tipo, você realmente vai fazer com que o outro dite como você vai viver a sua vida? Cara, Deus dá ovos de avestruz para um e dá ovos de codorna para outros, e você vai fazer um omelete com os ovos que você tem. Você tem que Uhum. fazer o melhor com aquilo que você tem hoje, né, e não, se ficar se comparando, porque se comparar é a pior coisa que você pode fazer para você. Porque o outro ele aquela famosa frase, né, "a grama do vizinho é sempre mais verde". Uhum. Você vai olhar, sempre vai ter alguém melhor que você. Claro que vai, sempre vai ter. Quantos bilhões de pessoas tem no mundo? Sempre vai ter alguém melhor que você. O que você tem que comparar é com você de ontem. Porque no momento em que você fica se comparando com os outros, você esquece de viver a sua vida e você não consegue olhar suas próprias conquistas, né, que nem eu falei de um exemplo que na verdade é uma analogia, assim. Vamos supor que você conseguiu comprar um iPhone 13. Cara, você economizou pra cacete, você correu atrás, você fez tudo o que tinha que fazer e tal e conseguiu finalmente comprar o iPhone 13, que era o seu sonho. Aí você olha pro cara do seu lado e ele tem um iPhone 14 Pro Max. Aí você olha pro seu iPhone 13 e fala: "Nossa, que bosta". E aí só que você não olhou que o seu celular anterior a esse era um, sei lá, Motorola. Motorola de 5 anos atrás. Então quando você começa a estar sempre olhando pro lado, você acaba vivendo uma vida de merda. Porque nunca vai estar bom pra você. O outro sempre vai estar melhor. E aí você não vê suas conquistas, e aí você começa a vibrar numa frequência de ingratidão, e de rejeição, e de sofrimento, e aí o que que você vai atrair pra você?
só mais disso. Porque nós somos estações de rádio, né? A gente atrai exatamente aquilo que está na mesma frequência que a gente. Então, se a gente está sempre vibrando naquela frequência lá embaixo de negação, de rejeição, de não sei o quê, cara, é mais disso que você vai atrair para você. Isso já é física quântica, não é porque a, a voz Zulmira falou isso. É uma lei que existe, cara. Nós somos pura energia. A gente atrai exatamente tudo que a gente emite, o que está na mesma frequência que a gente. Então, no momento em que a gente não olha as próprias conquistas, não vibra as pequenas conquistas e tá sempre comparando com o outro, esquece. Vai viver para sempre uma vida de merda. Então, isso que muita gente não percebe, não tem consciência, né? De realmente olhar para o próprio umbigo. A gente tá sempre tendo qual é a palavra? Essa mania, né? De ficar olhando para o lado, ficar julgando o outro também. Sendo que cada um tem a sua própria percepção da realidade. A frase, né, que eu sempre falo. A realidade em si, ela não existe. O que existe é a percepção da realidade de cada um. Eventos que acontecem com as mesmas pessoas, cada um lidou de um jeito diferente, cada um interpretou de um jeito diferente. E tá tudo bem. É como se tivesse um filtro, que a gente usasse um filtro na visão, e cada um tem a sua. Porque esse filtro, ele deriva da sua criação, da sua história, de tudo que você passou, das suas experiências, dos seus traumas. Então, dependendo Uhum. de tudo isso, você vai interpretar os eventos de um jeito e a outra pessoa vai interpretar de outro. Então, o que é verdade para você pode não ser verdade para o outro, e tá tudo bem. O erro acontece quando você tenta enfiar a sua verdade na goela do outro, né? E é isso que a maioria das pessoas fazem. Por isso que a grande maioria das pessoas se importa muito com a opinião dos outros. Porque quer viver uma realidade que não é sua. Quer sempre agradar os outros, quer fazer com que as pessoas gostem dela, mas na verdade isso é só um bloqueio emocional. O momento em que você se libertar disso, é uma corrente, né, emocional que eu falo. O momento em que você se libertar disso e você realmente entender que, cara, só você importa na sua vida de verdade. Aí sua vida muda É completamente. uma parada assim, quando tu falou da questão também de meritocracia, eu lembrei na hora, tem um livro de cabeceira que é O Poder da Positividade, né, do Geraldo Rufino. Aham. E incluindo também, né, tipo, as pessoas que ficam ricas, né, que vieram do nada e tal. Então, assim, o Geraldo Rufino eu acho que é um exemplo maravilhoso porque é uma pessoa que já faliu 7 vezes, né, ao longo da trajetória dele. E ele sempre fala, eu tô preparado para falir a oitava. Mas a frase para mim dele que sempre marcou muito é, cara, em toda a minha vida eu nunca tive um problema maior do que eu. E eu acho que essa é a grande parada, sabe? Ele sempre fala, velho, quando você encara um problema, você olha para cima, meu irmão. Olha para cima e realiza, não tem problema maior do que você. Todo problema que você Exatamente. tem, você consegue resolver. Então é uma questão de você visualizar, né? Visualizar com calma mesmo a situação e entender. E assim, tem uma coisa também que eu acho importante nessa percepção que é existem problemas que não são seus para resolver. E você pega mesmo assim. Então, eu acho que é preciso entender também que, às vezes, não é que o problema é grande demais. Às vezes é que o problema não é seu. E aí ele Exato. parece muito grande, mas não é, porque não é seu problema para É, resolver. a gente tem muito essa coisa de tentar, principalmente aqui no Brasil, a gente tem muito essa coisa de assumir o problema dos outros ou assumir as dores dos outros, né? O Gaspareto, né? O Luiz Gaspareto, acho que talvez nem todo mundo que escuta o Mussub conheça, né? Assim como o Rufino, mas são pessoas que a gente gosta bastante, a gente estuda aí no nosso dia a dia. O Gaspareto, ele fala, né, que, por exemplo, você ajudar a sua mãe que tá doente. Ah, minha mãe tá doente, tadinha da minha mãe. Cara, tadinha da sua mãe, não. Você vai fazer o que tá no seu alcance pra ajudar a sua mãe, mas você tentar pegar a dor dela pra você e ficar sofrendo junto com ela não vai resolver nada. Muito pelo contrário, você tá pegando uma dor que não é sua, você tá pegando um sofrimento que não é teu e adicionando uma camada de dor a mais, porque você já tem os seus problemas pra resolver. Então, Aham. não significa que você não vai ajudar a sua mãe que tá doente. Óbvio que você vai. Só que você vai ajudar pleno de você. É um aprimoramento, é uma coisa que a sua mãe tá tendo que passar. Sim. Mas se você trazer esse sofrimento pra você, você tomar as dores dos outros, você tomar os problemas dos outros, você só vai se embananar cada vez mais, né? E tomar a dor dos outros é mais um bloqueio emocional. Porque as pessoas acham que é uma coisa normal, mas na verdade é um bloqueio.
É um bloqueio que a pessoa desenvolveu quando era criança, talvez que os pais não davam atenção e aí precisava chamar atenção de algum jeito, entendeu? Assim, é uma questão muito pessoal de cada um, mas isso é um bloqueio. Tem uma frase do Khalil Gibran que é exatamente isso. E disse o divino: amai o inimigo, eu obedeci e amei a mim mesmo. Nós somos os nossos maiores inimigos. Nós somos quem coloca limites na nossa vida, quem realmente permite que coisas ruins aconteçam, permite que pessoas passem por cima da gente, permite que se cale diante de uma situação, que faça alguma coisa. Nós somos pessoas que se a gente quiser se desenvolver, se a gente quiser evoluir na vida, a gente precisa necessariamente lidar com esse nosso maior inimigo. Então, assim, um problema muito grande na nossa sociedade é que a gente está sempre preocupado com o outro. E aí, quando você começa a se preocupar com você, falam que você é egoísta. Cara, você só tá fazendo o que você deve fazer. Porque uma coisa que eu falei outro dia, que é o seguinte: sabe essas pessoas que falam, eu te amo mais do que eu amo a mim mesmo? Adolescente fala muito. Eu falei muito isso quando era adolescente, né? É muito dramático. Ah, Nossa eu, senhora. eu te amo mais do que eu amo a mim mesmo. Cara, cala a boca, sabe? Não é isso. Não, não é isso, porque você não consegue amar alguém se você não se ama antes. O seu amor para outra pessoa precisa ser um transbordo de amor próprio. Isso parece meio onírico, né? Meio utópico, mas é verdade. Se você não se ama, você não vai conseguir nunca amar alguém de verdade. Se você não se valoriza, você nunca vai conseguir valorizar alguém de verdade. O seu mundo externo é só um reflexo do seu mundo interno. Então, o que você vai oferecer para as outras pessoas precisa ser um transbordo do que você tem sobre si mesmo. Isso é uma coisa que, quando você tem a consciência, você começa a ver que a sua vida toda tá errada, sabe? Eu Não, acho que. Só pode comentando falar. rapidinho. Eu acho que é um complemento daquele sentimento que é ensinado por Shakyamuni Buda, né? Por Siddhartha Gautama, né? Que é o sentimento de abastança, né? O sentimento de abastança ensinado no budismo é o sentimento de que, tipo, tudo que você precisava, tudo que você precisa na vida, Deus já te deu. Aí você fala, pô, mas como assim? Eu tô com um monte de problema, não sei o que. Cara, você tá respirando, você tá vivo, você tá andando, você tem Aham. uma mente pensante. Para pra analisar essas coisas, porque assim, tudo que você precisa, Deus já te deu. O que você tem agora é o que você vai transbordar. E você precisa transbordar pro mundo, justamente, né? Senão, se você sente em falta dentro de você, como que você vai dar pro outro? Né? Como que você vai ajudar Exatamente. o outro se você tá em falta? Você tá em escassez, você tá escasso, como que você vai dar pro outro? Não tem como. Exatamente. É, Assim, uma parada bem dessa pegada da questão do agradecimento, da questão da gratidão, é tipo, velho, eu acho que a gente às vezes se aproxima de pessoas tristes, pessoas infelizes, e pessoas infelizes geralmente são insatisfeitas, naturalmente. E essa insatisfação é o que acaba somando a gente, é o que acaba pegando a gente e colocando em situações que a gente não deveria. Um professor meu, ele sempre falava, Edgar, as pessoas, elas comumente colocam os problemas delas na mão da gente. E a gente tem o dever moral de pegar esse problema que elas colocaram na mão da gente e colocar de volta na mão delas. E dizer, cara, resolva. Uma parada que o Ninja, né, para quem é jovem adolescente que nem eu, me acompanha aí no Instagram da vida, o Ninja ele fala, brother, a gente já conversou sobre o seu problema, você não resolveu o seu problema, então a melhor coisa que eu posso fazer por você é te deixar sozinho com o seu problema. Vá resolver. é, Porque a pegada sempre vai ter pessoas que ficam próximas a gente que elas só reclamam. Que elas só reclamam que a vida é insuficiente, que tudo tá uma merda, que elas têm 1044 problemas, mas elas nunca vão resolver esses problemas. Por mais que você aponte soluções, por mais que você diga como é que elas poderiam, elas não vão resolver, porque elas não querem resolver. E eu acho que a gente tem que ter muita atenção com quem está à volta da gente, que é uma frase até bíblica, né, e antiga, e é verdade, tipo, quem com porcos anda, farelo come. Você tem que prestar atenção. Porque pessoas que não querem resolver problemas querem que você resolva os problemas para ela.
Então elas vão estar sempre arrastando você para um inferno pessoal que elas criaram para si mesmas. E se você não consegue perceber isso e sair dessa situação, né, que é o famoso poder de sair fora, é entender que tem pessoas que, infelizmente, você não vai poder acompanhar a trajetória. Você gosta muito daquela pessoa, uma pessoa maravilhosa, mas, infelizmente, ela quer seguir um caminho que você não vai poder acompanhar. E aí você tem que saber sair fora, você tem que saber dizer o não, dizer, ó, velho, obrigado, obrigado por tudo, mas, infelizmente, você vai ter que seguir tua jornada sem mim, porque eu não vou participar disso. Sabe, eu É, acho que essa é a parada também de tomar consciência de que a minha saúde vem primeiro, a minha qualidade de vida vem primeiro, não no sentido de que a das outras pessoas não importa, mas de que primeiro eu preciso estar bem para ajudar quem quer que seja. exatamente. Aí a gente volta àquela mesma frase que falou, né, não tem como você ajudar alguém se você não se ajudar primeiro. Cara, Uhum. é muito louco que, assim, eh, as pessoas nada é por acaso, né. Eu acredito eu tenho uma filosofia muito enraizada em mim, nada é por acaso. Tudo tem um motivo e esse motivo sempre é o aprendizado e a sua evolução. Se você resolve o problema de outra pessoa, você está privando essa pessoa de evoluir. Uhum. Você está privando essa pessoa de um aprendizado que ela deveria ter. E o pior é, vai voltar pra pessoa de novo. Tipo, Vai. se você não consegue trabalhar aquilo, você automaticamente vai caminhar em direção àquilo de novo. É que nem um cego indo em direção a um buraco. Se você não orientar a pessoa de que se ela seguir reto por aquele caminho tem um buraco, ela vai continuar indo reto, porque pra ela é o caminho. Então não adianta você tirar ela do buraco e ela continuar indo em direção a um buraco. Tipo, você primeiro, se a pessoa não conseguir trabalhar isso nela, ela vai voltar a sofrer aquilo de novo, vai voltar a sofrer aquilo, vai ficar sofrendo aquilo, e você vai ficar naquele loop infinito de ficar ajudando uma pessoa que tá sempre indo pro buraco. É, Exato. sabe, É, você acaba atrapalhando você mesmo, né? Seu próprio desenvolvimento. exatamente. E aí você gasta uma energia que você poderia estar focando no seu próprio aprendizado, você está desviando essa energia para uma outra pessoa que também não vai aprender nada e aí vai ficar em um looping de desperdício de energia infinito, né, porque assim, Vamos, a energia ela é finita, é como se fosse uma bateria, né, ela não é uma coisa que você vai ter para sempre. Então se você desperdiça a sua energia em coisas que não é nem para o seu próprio aprendizado, cara, é um desperdício. ponto que agora que eu acho que isso aqui é a chave de ouro aqui. É o seguinte, a gente tá chegando aqui, a gente tá caminhando pro final desse primeiro episódio, mas assim, a Pimen não vai embora ainda, tá, gente? A gente vai encerrar agora, a gente vai seguir pro encerramento do episódio. Na parte 2 dessa entrevista, fiquem ligados aqui conosco, que a gente separou aqui, a gente pediu pra Pimen trazer é, algumas atividades, alguns conselhos, algumas coisas que ela passa pros pacientes dela. Então aqui a gente vai ganhar um pequeno spoilerzinho, tá? Sigam a gente vai, vocês vão ter os links de acesso a Pimen na descrição. Então, assim, conversem lá com ela caso vocês sentiram no coração aí na entrevista, pô, acho que é isso que eu tô precisando. Vai lá, conversa com ela, marca uma consulta, mas fica aqui com a gente que a gente vai ter uma parte especial. A gente vai falar um pouquinho mais agora sobre essas dicas que ela dá para os pacientes. Então, se vocês estiverem interessados, continue aqui conosco que na semana que vem vocês vão aprender um pouquinho mais ainda. Gente, eu espero que eu tenha ajudado vocês a despertarem a mente, né, saírem do piloto automático. Então eu espero que esse seja o começo de uma jornada de autoconhecimento, que vocês realmente comecem a investir em si. Investir, eu digo, não somente dinheiro, mas tempo mesmo, tá? Para vocês se conhecerem, para vocês realmente verem que essa é a base. Não tem como você querer ser uma pessoa muito evoluída ou simplesmente crescer em alguma área da sua vida sem se conhecer antes. Não tem como. Então, eu espero que vocês tenham refletido bastante, reflitam ainda muito sobre isso, porque é um caminho, felizmente, é um caminho sem volta, porque você acorda. Então, sair do piloto automático. Então, um beijo até semana que vem. Valeu, meu pessoal. A gente vai chegando aqui ao final desse primeiro episódio. Ivanildo, cara, você acha que eu vou esquecer de você? Eu não esqueço de você, Ivanildo. Eu sei que você está aí nos ouvindo, entendeu?
do seu lado da galáxia. É, Obrigado a todos vocês, né, como sempre, que nos escutam até aqui, né, e que acompanham o Sub aí avidamente, né, esses heróis, né, não usam capa, mas são os nossos heróis aí que nos acompanham nessa jornada gigantesca e que perdoam a gente, né, pelos lapsos que nós tivemos, né, ao longo desses 5 anos, né, mas acontece, faz parte também do processo. Meus senhores, muito obrigado. Até aqui e adeus. Tchau, tchau.